os meus primeiros foram no ano de 2008, 2009, ainda não se falava de forma assídua sobre educação online, né? Mas, assim, eu já acreditava naquela época que isso seria uma coisa bacana, né? Comecei os meus primeiros testes lá atrás, né? Mas só para compartilhar um pouquinho aí da minha história para ficar mais fácil, né? Eu acho que o visual ele compartilha muito mais, tá? Com Eu vou certeza. compartilhar a tela aqui com vocês. A gente já tá vendo já. Ótimo. Então tá, né? Falar um pouquinho aqui da minha carreira, né? Eu sou formada em psicologia, né? E fiz aí toda uma trajetória na área de gestão de pessoas. Eu sempre busquei a parte corporativa, então eu fiz psicopedagogia, pensando na área de educação corporativa, treinamentos, né? Fiz Certo? especialização em gestão de pessoas, em sustentabilidade. Essa formação específica foi dentro da USP, lá em Ribeirão Preto, porque eu sou de São Paulo, eu moro em Brasília, mas eu sou de São Paulo capital, né? E tive a oportunidade de fazer essa formação. Hoje, como eu também trabalho dentro de uma universidade corporativa, de uma instituição financeira, então acabei buscando uma área de negócios do sistema financeiro, então também tenho uma especialização em cooperativismo de crédito. E assim, né, assim, para romper paradigmas, acabei buscando um mestrado em TI, porque ele me chamou a atenção de uma forma muito inusitada. Então, só para eu falar um pouquinho aí da minha carreira, como eu falei, sempre a área de gestão de pessoas, Certo. e em 2016 eu tive a oportunidade de participar de um evento de Startup Weekend, né, pela Techstars aqui em Brasília, mas era um evento voltado para o público feminino, né, então é conhecido como Startup Weekend Woman. E foi essa uma Legal. experiência tão bacana de entrar na sexta-feira e sair no domingo com um produto, né? Aquela experiência de você trazer uma ideia, você pivota uma, pivota duas, pivota 20 vezes para ver e testa, e encontrar pessoas ali naquela experiência foi assim, mudou o meu modo de ver. O pessoal fala mudar mindset, mas assim, foi realmente o que aconteceu comigo naquela ocasião. E naquele evento que eu participei, quem ganhou o primeiro lugar foi uma startup hoje que trabalha com viagens femininas, né? Viagens para mulheres. A gente tem hoje a, a Airbnb, né? Que é de você hospedar pessoas na sua casa, e ela lança uma plataforma voltada de mulheres hospedando mulheres, com uma questão de rede de segurança, né? Ah, E legal, não conhecia não. é a Sister Wave, tá? Se vocês procurarem aí na internet a Sister Wave, a Jussara, que é a founder desse projeto, eu vi a apresentação dela da ideia, todo o projeto, a apresentação na banca do pitch, e crescer ali, e hoje está um negócio, né? Virar um negócio. Isso foi em 2016, outubro de 2016. Depois disso, começou a aparecer eventos nessa área e eu comecei a participar, né? E os mais emblemáticos para mim foram os eventos que eu participei no ano passado, após, né, você entender qual que é o modelo, qual que é o processo que ocorre dentro de um evento desse, você vai domesticando o teu pensamento, porque nós temos um modelo mental de entrega de projeto, né? Quando você fala em pesquisa, fala assim, qual que é um produto final que eu vou entregar? E nesses eventos de tecnologia, você não entra com produto, você entra com hipótese, igual em pesquisa, né? Igual a pesquisa acadêmica, você entra com uma hipótese e você vai testar ali junto ao usuário final, ao cliente, se é realmente aquele problema que você acha que existe na vida dele de fato acontece. E daí você explora isso e transforma
numa ideia, no MVP, num protótipo para ser testado e, quem sabe, ganhar escala aí no mercado. Legal. E após eu ter que fazer esses exercícios de participação, ano passado eu participei de alguns, né? E que me deram aí a bacana experiência aí de conseguir uma jornada de Deep Learning, que foi pela a Cotidiano Aceleradora, né? Junto com o Que Sebrae legal. daqui de Brasília. E a experiência mais marcante foi o Hackathon da NASA, que aconteceu também ano passado. Caraca, da NASA, sensacional. Assim, é a melhor experiência que uma pessoa pode ter, eu indico, né? E porque você tem muita gente fera participando, né? E mentores, o pessoal que trabalha com mentoria, eles são voluntários. E geralmente são empresários, pessoal da área de TI, pessoal que está a fim de ajudar o ecossistema. E conheci gente assim extraordinária aqui de Brasília, né? Legal demais. Esse, Parabéns aí pelos prêmios. obrigada. Nesse evento do Hackathon eram 50 times que entraram e ao longo das 48 horas nós tivemos diversas eliminações e conseguimos aí o 8º lugar, um projeto, porque assim, o evento da NASA, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos desafios nós escolhemos, né, o que nós gostaríamos de desenvolver. Você transformar as imagens do Hubble, né, do satélite, para uma população cega. Como é que esse pessoal não tem contato com as maravilhas as imagens maravilhosas que existem no Hubble? Como é que você transforma isso, né, acessível para eles? Então, nós criamos um dispositivo Caraca, tátil legal demais. para o pessoal visualizar através das mãos as imagens que a gente vê com os nossos olhos, né? Ganhamos o 8º lugar aí. Caraca. Então, assim, coisas desse tipo, tá? E no finalzinho do ano também pelo PMI, né? O 2º lugar também no evento, tá? Agora, depois disso, né? Participando desses eventos, o pessoal que eu conhecia no Hackathon da NASA, parte dos mentores, eles fazem parte de um grupo chamado Founder Institute, que é também uma aceleradora lá de Palo Alto, né, do Vale do Silício. Eles têm alguns escritórios espalhados pelo mundo, justamente para receber pessoas, acolher ideias e desenvolver isso através de um programa muito intenso, um programa americano, né, metodologia americana, uma plataforma online do curso, dos exercícios de você fazer protótipo, você testar no cliente. Foi uma jornada aí de 3 meses e meio, bastante intensos, e eu conheci esse pessoal, participei do processo seletivo para ver se eu entrava no Founder, consegui entrar, e levei uma ideia que eu tinha, e acabei também aí conseguindo o processo de graduação do Founder, né? Então, o Founder hoje, faço parte de uma rede de empreendedores no mundo inteiro que tem esse selo aí do projeto. E que projeto é esse, né? Vocês estão vendo aí a Essinapse, tá? É uma plataforma que nós estamos nos processos de desenvolvimento do jogo, que vai ajudar pessoas que têm deficiências em aprendizagem. Incrível. Tá? Então, assim, é um projeto que começou lá em 2016, eu fui picada pelo bichinho da inovação, fui buscando hackathons, fui mudando meu modelo mental e tentando falar assim, nossa, tem tanta coisa na área do TI com a psicologia que se a gente conectar, dá muito jogo, dá para ajudar muita coisa. Tá? Então, assim, a Essinapse vai ser uma coletânea de jogos diferenciados que vai promover o treinamento cognitivo e através de áudio também, né? Que promove um processo como se fosse uma reabilitação, né? No cérebro de Entendi.
quem tem TDAH, quem tem alguns distúrbios, tá bom? Então, nós estamos aí daqui a pouco lançando, e quando ele lançar, eu aviso para vocês, ok? E, então, assim, Fechado. a parte da psicologia, para mim, junto com o TI, é como se fosse essa obra do Michelangelo, que, poxa vida, assim como essa imagem ela é muito emblemática, a gente enxerga o homem se aproximando de Deus, né? Deus tocando a sua criação, né? A sua imagem e semelhança, tanto é que o pintor, nessa obra, ele usou o cuidado de realmente desenhar a mão de Deus e a mão do homem de forma muito semelhante, justamente para espelhar esse sentido de a minha obra, a minha imagem. Eu posso dizer que hoje o ser humano ele está buscando desenvolver máquinas, sistemas de informação à sua imagem e semelhança. E quando eu fui buscar, né, o caminho do mestrado, porque para mim, eu falei assim, nossa, eu vou fazer mais uma especialização, mais um MBA, eu falei assim, eu acho que está na hora de eu dar um salto. Eu fui buscar na área de TI e eu me encantei com a área de ciência de dados, eu fiquei apaixonada. Né? Uma psicóloga que adora planilha de Excel, vocês não vão ver assim tão facilmente no mercado. Né? E meu marido é engenheiro, mas às vezes eu falo para ele, eu falo assim, eu não sei o que eu fui fazer na psicologia, eu gosto muito de exatas. A gente tem uma psicóloga aqui também na comunidade. Agora eu não vou lembrar exatamente o nome dela, mas depois eu passo para vocês trocarem figurinha também. Bacana. Eu penso que o pessoal, quem está de fora da área do TI, enxerga a área de exatas com certa reserva, né? E se você entender o processo, você vê que a tecnologia é uma ferramenta para potencializar o teu conhecimento. Se você é um Certamente. contador, se você é um advogado, né? Hoje já existem sistemas inteligentes que ajudam na orientação jurídica de clientes. Né? Então, assim, a tecnologia ela veio para ajudar. E na parte do comportamento humano, na área da saúde, na área da medicina, lá fora, né, fora do Brasil, a coisa assim está ganhando uma dimensão que ainda aqui não chegou. Não chegou. E é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui, né, um olhar de pesquisa, de um levantamento que eu acabei fazendo, né? Então, assim, o que mais me interessa nesse campo é entender um pouquinho do comportamento digital, né? A gente entende a inteligência artificial, um ramo dela trabalha com computação cognitiva. O que é computação cognitiva? Simplesmente é você tentar copiar a mente humana num sistema inteligente, um sistema informatizado. Tanto Certo. é que eles utilizam diversas nomenclaturas da área médica e da área psicológica para classificar processos, né? Operações, tarefas na área do TI, na área da ciência de dados. Então, você vê termos como sinapse, rede neural, computação cognitiva, linguagem natural. Então, assim, aquele processo do Michelangelo, né, de você, Deus cria o homem à sua semelhança, hoje o homem está buscando criar a máquina à sua semelhança, e inclusive estudando comportamentos na área da biologia, no comportamento animal também, para tentar reproduzir isso e melhorar esses sistemas. Agora, por que é Inclusive interessante? dá para reproduzir as pinturas, né, dele, Sim, né? A gente os já teve. padrões, né? É, é, agora eu não me recordo do nome do pintor. Ele tem uma técnica muito característica, inteligência artificial reproduzindo a metodologia da pincelada dele em obras, né? A Van Gogh, se eu não me engano é Van Gogh, né? Aquelas telas coloridas. A inteligência artificial já consegue reproduzir imagens usando a metodologia técnica do artista. Então, assim,
Por que é importante nós entendermos isso? Por que é importante a gente explorar, né? Em termos como campo de trabalho, como oportunidade de pesquisa, como contribuição. Assim como eu tive uma ideia de tentar ajudar pessoas que têm deficiência na área de aprendizagem, com uma solução mais portátil do jogo que nós estamos desenvolvendo, nós que mexemos com dados, a gente não só entender das técnicas, né? Por que eu acabei seguindo você, Tiago, na parte de estatística? Porque, assim, a estatística eu tive na minha graduação, mas ela foi uma disciplina muito pequena para operacionalizar as pequenas pesquisas que a gente tem ao longo do curso. Mas para quem precisa mexer com dados, você precisa entender da técnica, né? Até o Felipe, né? O Felipe Luz, que você conhece, Com grande certeza. amigo, me Felipe ajudou. Luz, né? O cara manda Tá aqui na muito. comunidade com a gente também. Sim, ele é muito, muito show de bola. Eu aprendi muita coisa com ele, e ele também, ele fala da importância, ele é da área de TI, e ele fala da necessidade de nós buscarmos a estatística. E a gente precisa parar com essa história de eu sou de humanas, eu tenho que fazer miçanga, né? Eu sou de exatas. Assim, cara, daqui para frente, o mercado de trabalho e a possibilidade profissional vai aumentar e para aquelas pessoas que conseguirem fazer a transição desse momento, né? Então, assim, O que eu acho mais incrível é que essas pessoas que não, ela tem essas objeções, né? Quando elas aprendem de fato e elas conseguem aplicar aquilo de forma que potencializa ali o trabalho delas, aí elas conseguem enxergar o valor, entendeu? Aí elas conseguem ver, pô, beleza, pô, isso aqui me dá um mundo, né, de possibilidades novo que antes eu desconhecia, né? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa. A pessoa pode ter uma objeção, mas no momento que potencializa ali, que ela se dispõe, né, a aprender aquilo, acho que ela tem um ganho bem legal, assim. Acho que é bem nessa linha. sim, sim. E para quebrar tabus, né? Eu sou uma pessoa que ainda estou aprendendo Python, né? Então, assim, meu processo na área de TI é gradativo, né? Já arranhei a linguagem R também. Então, é todo um processo de crescimento, é um processo de você aprender novas ferramentas, né? Então, Sim. assim, a computação cognitiva, ela é tão interessante que eu comecei a fazer um levantamento, né, para apresentar para vocês. A computação cognitiva, que tem uma pegada humana, ela, por exemplo, se pauta na psicologia positiva. Tanto é que existe uma classificação dentro da área que eles chamam de computação positiva, que é o uso positivo das tecnologias, tecnologias que vão promover bem-estar, qualidade de vida para a pessoa, potencializar os seus o seu lado que pode ser desenvolvido, né? Eu posso dizer até que a minha solução, né, da eSynapse, da nossa startup, ela tem essa pegada, é uma computação positiva, ela vai promover aquilo que você tem e potencializar, né? A computação ubígua, que eles chamam, né? É aquilo que nós já estamos acostumados, você personalizar a tua área, os serviços, a responsividade do serviço para o usuário de acordo com a personalidade ou com os gostos e preferências do usuário, né? Isso sempre Faz a toda a partir de diferença, né? uma perspectiva de comportamento. Então, assim, olha como é importante você buscar essa parte de comportamento. E o que eu acabei vendo, eu falei assim, nossa, tem muita gente da área de TI desenvolvendo essas soluções, mas não são da área da ciência comportamental. Então, eu falei assim, não, deixa eu entrar dentro da área de TI e mostrar aquilo que a gente ainda pode fazer, né? Por isso que eu acabei me apaixonando pela área. A questão da computação persuasiva, que você fala sobre ações para modificar o comportamento do usuário, então, de uma forma assim mais
digamos, coercitiva, né? Mas persuadir o usuário ali a comprar, a degustar, a conhecer, experimentar, né? Usar as heurísticas, né? A gente teve uma live aqui sensacional da Bianca Almeida, lá da Social Mine, exatamente falando sobre esses vieses que a gente tem, né? Dessas heurísticas a gente às vezes não sabe interpretar muito bem os números, né? Às vezes o tamanho da amostra também, e aí associar algumas coisas. Quer vender fralda, por exemplo, aí bota, sei lá, um cachorro, papel higiênico, por exemplo, aí bota um cachorro, né? Que é mais bonitinho e tal, aí usa artistas, né? E tal. Bem legal esse viés cognitivo, assim, do comportamental, né? comportamento, Geralmente, isso. quem fazia uso das ferramentas de comportamento era o marketing. E hoje, com a web, com as redes sociais, com ferramentas e computadores sofisticados que conseguem fazer o processamento desses dados, porque antes a gente tinha até algumas técnicas, né? Algumas metodologias, mas por conta das máquinas, a gente ficou um pouco congelado no tempo. E hoje é possível fazer algumas medições e buscas, né? E fazer esse mapeamento dentro da rede, né? Então, você fazer o processo de computação afetiva, que é você fazer o mapeamento das emoções, porque a ideia, pessoal, o ser humano é dividido em cognitivo e emoções, né? O cognitivo são as ideias, a parte racional, e as emoções é a raiva, é a alegria, é a tristeza, é o medo. Nós, humanos, nós somos impulsionados em nossas ações, não é pela ideia, é pelas emoções. Tanto é que o Prêmio Nobel de Economia teve uma base comportamental. Então, foi a economia comportamental que ganhou o Nobel há uns anos atrás, justamente por entender essas reações emocionais. E agora, com essas ferramentas de processamento de linguagem natural, a gente consegue identificar, classificar o usuário e fazer sistemas responsivos para ele de acordo com o humor. Né? Então, assim, exemplo, né? Nós temos aí sistemas de emoções que trabalham a partir de emoções, a personalidade. Então, hoje a gente sabe, o próprio Watson, ele tem da IBM, ele tem uma ferramenta lá chamada Personality, que ele identifica o teu viés de personalidade baseado no teste psicológico chamado Big Five, que ele identifica os 5 tipos, né, nuances de personalidade. Então, ele faz isso através da análise da sua rede social, teu Twitter, ele puxa lá Caramba! e é assim, abrir uma conta no Watson lá é gratuito. Se você entender um pouquinho de programação, você entra lá, você pode puxar essa ferramenta para a tua área e fazer testes, e é muito bacana. A Tá? gente vai ter uma live aqui de IBM Watson, com um funcionário da IBM. Ele liberou para a gente. Ele é aluno aqui da comunidade. Conversei com ele lá e vai ser dia 13 agora. 13/11. Show! Show de Show! bola. Todos estão convidados aí. Aí, eu já estou cantando a bola aí, já estou fazendo o gancho para o próximo, tá? Então, assim, é muito bacana. Você consegue fazer reconhecimento de personalidade. Existe também uma pesquisa de mestrado, né? De aquele teste de mentira que você faz lá junto à polícia, né? Que é o polígrafo, que ele vai ver se você está falando verdade ou não. Ele Sim. nasceu de um teste psicológico do pesquisador suíço Carl Jung, né? Carl Jung. Ele simplesmente, conforme as reações elétricas da sua pele e a forma como você responde, ele fazia uma pergunta para a pessoa e a pessoa demorava para responder. Ela tinha um lapso, né? E cada lapso provocado na fala, ao responder, demonstrava que ali existia um complexo, um núcleo afetivo afetado na pessoa, né? Então, assim, olha, aqui, esse território aqui na vida da pessoa não é um terreno muito firme, né? Então, assim, a partir desse teste,
de palavras, construiu-se o polígrafo e também, imagina, você fazer análises em vídeos do YouTube, a pessoa faz pergunta e outra resposta, né? Então, o tempo de reação, né, a demora nas respostas, já pensou fazer um processo de classificação dos complexos desta pessoa, utilizando ferramentas com um material que está público, né? Então, assim, eu posso pegar, fazer análise ali e criar ferramentas nesse sentido. Assim, Legal. eu estou falando aqui possibilidades de mercado, de criarmos ferramentas e sistemas que possam ajudar diversos tipos de serviços, né? Com Então, assim, certeza. você tem aí sistemas também que vai mapear o comportamento do usuário, aprendizagem também, né? Você ver qual o modelo de aprendizagem que fica mais fácil para aquela criança, para aquele adulto. Nós crescemos no modelo tradicional de educação, então a parte de aprendizagem agora, junto com as ferramentas de tecnologia, ela vem acelerar justamente de uma forma mais interessante. Patologias, hoje já existem sistemas que conseguem identificar traços de depressão nas pessoas, naquilo que elas escrevem, às vezes naquilo que elas falam, dependendo dos rastros que elas deixam na web. Então, inclusive, com algumas intervenções de evitar suicídios, o próprio Facebook. Análise de sentimento, né? Dá para fazer, né? Isso, exatamente. Agora, imagina, o Facebook, há um tempo atrás, ele começou a fazer um monitoramento, ele já faz um monitoramento daqueles vídeos de violência contra animais, exposição de crianças e tipo de coisa, o pessoal que fica olhando essas imagens e tirando do ar. Mas existe um grupo, justo com ferramentas tecnológicas, que identificam na rede traços de comunicação, de palavras, de termos que remetem à depressão. E eles começam a monitorar e conseguiram, há uns 2 anos atrás, pelo menos, impedir 100 suicídios que iriam acontecer, né? Conseguiram acionar a polícia Excelente. e tal. Então, assim, ajudando as pessoas que às vezes estão ali na web e falam assim, olha, eu vou dar cabo da minha existência e acabo utilizando isso. Tá? Existem sistemas, pesquisadores trabalhando vocação, né? Fala assim, aquilo que você escreve, como que você se comporta, também para jogos. E com relação Isso é aos incrível, né? jogos, Impressionante. não sei se vocês sabem, mas a parte dos games existem, na verdade, um mapeamento de personalidade. E um dos critérios da personalidade, né, tem 4 ou 5, um deles é o perfil killer, né? Quanto maior o perfil killer, né, de personalidade no traço da pessoa, ela pode gostar ou não de um jogo, dependendo da forma como ele foi desenvolvido. Então, assim, a tecnologia, ela está usando os nossos dados, o meu comportamento, para desenvolver jogos mais pacíficos, mais violentos, né? Relacionamento pessoal, né? A gente tem aí o próprio Tinder, oportunidade aí de você conhecer novas pessoas através de preferências também. Preferência aqui também que eu me remeto ao próprio Netflix, ele faz sistema de recomendação, né, do teu rastro, né? Agora, desejos, ele trabalha com impulsos também, né? O que você deseja, bem-estar. Agora, isso pode ser utilizado o quê? Marketing a gente já conhece, né? Porque você faz uma pesquisa no Google, aquilo começa a aparecer aquela propaganda para você e um papo. A parte comercial, né, uma abordagem mais agressiva do produto, monitoramento de redes. Então, a gente hoje, nós temos visto o próprio STF, né, é questionável ou não, mas, enfim, eles têm tem uma comissão fazendo monitoramento de redes que estão falando mal, criticando as ações do STF, né? E pesquisa social também, então tem pessoas da área de sociologia
estudando o comportamento das pessoas na web, principalmente o Twitter, porque é uma base que as pessoas colocam o seu pensamento, é muito fácil, é público, as pessoas podem utilizar. Só que o problema do Twitter é que ele tem, a linguagem ela é muito trucada, é abreviação, tem erro gramatical, emoticons, né? Mas, enfim, mesmo assim, o pessoal utiliza e dá para extrair muito comportamento dali. Ações para combate a fake news, né? Você tem o combate ao suicídio, como eu falei, identificação de epidemias. Então, às vezes, as pessoas começam a falar sobre sintomas de dengue e a saúde pública já utiliza o Twitter para identificar novos focos de dengue através de rastros e sistemas de recomendação que trabalha com linguagem hacker, né? Então, assim, usar para o mal também, né? Também, agora eu estou falando da parte positiva, mas esses sistemas aí de monitoramento, o próprio governo americano, nós sabemos muito bem que nada passa despercebido por eles, inclusive os dados da própria população, com a justificativa dizendo segurança nacional. Manipulação ideológica, né? Então, assim, você vai ver na sua rede social somente conteúdo que tem o viés daquilo que você acredita. Sejam via ideologia política, filosófica, religiosa, enfim, né? A gente acaba viciando o próprio núcleo, né, de redes, tá? Então, nós temos aqui essas soluções que são criadas, por exemplo, vocês estão vendo aqui o Facebook e o Musk, né? Com os novos sistemas de conectar cérebros à máquina. Então, eles têm aí desenvolvido sistemas para utilizar e mapear pensamento e interagir com interfaces, com robótica, com braço biônico, você movimentar com pensamento, digitação, braço mecânico, faixas que você coloca como se fosse um arquinho na cabeça, que ele promove vibrações na estrutura óssea, que vai ecoar no sistema nervoso e promove uma maior facilidade para a aprendizagem. Olha que bacana, né? Então, Caramba! existem ferramentas, existe outras, um arquinho também que você coloca na cabeça, agora eu não me recordo o nome da empresa, também estrangeira, ele promove eletromagnetismo craniano, né, para acalmar, como um processo de meditação, para quem sofre de estresse, ansiedade, tá? E esse aqui são outras empresas também, startups milionárias que estão utilizando comportamento, ciência, a área health, né, mental health, para desenvolver soluções. Tudo isso fora do Brasil. Né? Você não tem grandes iniciativas ainda aqui. O que se discute muito no meio da saúde são soluções de integração de plataformas de prontuários, sistema médico-paciente, né? Marketplace desse mercado. O brasileiro ainda pensa em mercado como marketplace, fintech, startups para a área de educação. A parte da saúde está desassistida ainda. E é um puta do mercado, porque a gente sabe como que é a nossa condição de saúde pública, né? Verdade. Ok? Então, como que isso pode ser feito, né? Vamos para a área um pouquinho mais técnica, caminhando aqui. Nós temos hoje uma pesquisa realizada em 2005 que boa parte dos conteúdos que estão disponíveis na web tem base textual. Então, se tem base textual, eu posso fazer uma mineração ali de dados e fazer coleta de comportamento, de personalidade, de traços, né, que a pessoa tenha deixado na web. E, segundo uma pesquisa realizada pela Cisco, em 2019, em torno de 167 petabytes é produzido de informação por mês por pessoas comuns, enquanto as empresas só produzem 34 petabytes. O que a gente quer dizer com isso? Que o usuário comum,
produz muito mais conteúdo que as empresas. Existe um universo gigantesco na área de ciência de dados. Como é que você trabalha com esses dados não estruturados? Como é que você usa ferramentas de estatística? Como é que você vai usar ferramentas de análise de comportamento? Entender um pouquinho, classificação de personalidade, enfim, né? Isso em 2019. Daqui a praticamente 2 anos, né? 3 anos praticamente, porque 2020, 21, 22, olha só, praticamente dobra a produção de conteúdo que nós vamos ter. Então, assim, a gente está crescendo numa escala gigantesca. E quanto mais dados, melhor nós poderemos nos tornar a identificar o que é a pepita de ouro nesse universo. Trabalhando com ferramentas adequadas, processos adequados. Então, assim, o processamento de linguagem natural, por exemplo, que é a pesquisa do meu mestrado, eu busquei trabalhar a mineração de textos, basicamente análise de sentimento. Você comentou, né? É análise de sentimento. Análise de sentimento, ela vai classificar se a sua opinião ela é positiva ou negativa. Gostei ou não do curso do Tiago. Então, eu vou lá, faço um joinha ou joinha inverso. Então, classificação positiva ou negativa. Agora, eu posso fazer análise afetiva. Eu vou analisar as emoções que aquele usuário está sentindo ao escrever uma mensagem, ao fazer se comportar na web. E eu posso identificar medo, raiva, tristeza, né? Então, assim, a mineração de texto em si, ela não é uma mineração de dados. A gente usa técnicas de mineração de dados para identificar padrões. Então, assim, é exatamente isso que a gente faz em psicologia. Qual que é a proposta do teste psicológico? É eu identificar traços em você, de padrões de comportamento. Se eu vou identificar, você tem um viés neurótico, psicótico, maníaco, esquizofrênico, são traços, são padrões que pessoas com o mesmo comportamento, elas se enquadram em patologias, né, mais graves ou menores, mas enfim. Então, assim, usar mineração de dados ajuda muito nesse processo na web, né? E o processamento de linguagem natural, ele vai ajudar a analisar a nossa língua, porque o texto, quando ele é colocado na web, ele não entende, né? A gente sabe que a linguagem do computador é 0 e 1. Então, ele transforma as letras, os caracteres, de uma forma codificado para ele, que ele vai traduzir, olha, aqueles símbolos significa palavra amor. Então, quando aquela palavra amor aparecer num contexto de uma frase, demonstra-se que o sentimento é positivo. Aquela palavra morte, aqueles caracteres, quando ele aparece, geralmente está associado a uma avaliação negativa, um sentimento de tristeza. Então, assim, a mineração de texto, ele vai analisar os caracteres de uma forma diferente, mas tentando extrair isso. E que tipo de análise... Só um minutinho. A Sandra quer fazer uma pergunta aqui. Deixa se eu consigo... Faz aí, Sandra. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim. Ótimo. Boa noite. Eu sou formada em Ciências Atuariais, tá? E estou muito interessada em análise de dados, né? E aí, em cima do que você falou, que está sendo feita uma análise de perfil psicológico, por um acaso, porque assim, tem tido muito suicídio entre jovens, é possível você rastrear nas redes sociais, conseguir captar através dos dados digitados nas redes sociais, se esse jovem está com predisposição ou não para se suicidar? Seu nome mesmo? Sandra. Ok, Sandra, obrigada pela pergunta. Sim, a resposta é sim. Isso já tem sido feito por grandes empresas de tecnologia que tem máquina, tem pessoal.
apostos para fazer isso, né? E o próprio Facebook conseguiu acionar autoridades e impedir que algumas pessoas cometessem suicídio ao vivo, que era uma coisa que estava começando a se tornar frequente, né? Conseguiram, e existem algumas ações de mapeamento de pessoas que têm essa tendência depressiva, que podem cometer suicídio, e eles estão aparecendo mensagens para as pessoas que conhecem essa pessoa, né? Então, assim, a pessoa que está com sintomas depressivos, sinais de depressão, o sistema está começando a disparar mensagem para os amigos, para alertar, para, por exemplo, oferecer uma ajuda para o CVV, né? Que trabalha muito com pessoas em caminho de evitando suicídio. E eu te digo mais, Sandra, o problema do suicídio, ela tem diversas origens de comportamento, de emoção, de sentido da vida, né? Porque, assim, basicamente, não vou dizer que se resume a isso, mas a pessoa, quando provoca a própria morte, ou a extinção da sua vida, ela não está matando a si mesma. Ela busca exterminar a dor que ela sente. Então, assim, o suicida, ele está tentando pôr fim a um sofrimento que para ele está insuportável. Mas até ontem ele estava com todo mundo. Mas assim, ele não vê sentido. Né? Assim, e o comportamento suicida vai crescer muito nos próximos anos, inclusive entre crianças e jovens. Então, assim, nós temos uma oportunidade de desenvolver aí propostas e avançar nesse sentido, de acompanhar, primeiro, desenvolvimento familiar dessas crianças, a parte da educação, e monitoramento dessa saúde mental da população. Agora, existe um viés, né? Fala assim, eu vou acompanhar para evitar suicídio, ou eu vou monitorar teus pensamentos e você vai até deixar de ser, teus pensamentos não serão mais privados, serão públicos, porque é uma faca de dois gumes, né? Entendi. Então... Eu gostei, muito obrigada pela explicação, porque assim, como você mesmo comentou, e eu venho acompanhando o crescimento do suicídio e da depressão. Infelizmente, o Brasil já está se tornando um país com o maior índice de depressão, e isso acarreta outras consequências. E com relação a aparelhos, tem um aparelho que até eu achava que era um fone de ouvido, mas na realidade é um aparelho que reforça as habilidades físicas do atleta. Se você observar nas Olimpíadas, eu falava assim, pô, que legal, o atleta está escutando música. Não, ele podia até escutar música, mas ele estava com umas ondas eletromagnéticas para melhorar a performance do atleta antes de entrar na piscina. Então, assim, tem uma interferência até física. Seria um doping que não vai se perceber, né? Porque você está acionando determinadas substâncias no cérebro para você melhorar a performance do atleta. Diferente de você utilizar algum produto químico, farmacêutico, que nesse caso você identifica, né? Mas eu gostei muito da explicação. Embora eu seja de exatas, eu tenho já um bom tempo, de uns 2 ou 3 anos, me enveredado por esse lado de ver o lado do ser humano, até por causa disso que você está falando, de acompanhar os dados, e tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Quando eu vejo o lado ruim de estarem com todas as minhas informações, eu sinceramente fico em pânico, entendeu? Eu fico muito preocupada, né? Muito obrigada aí pela explicação e pode continuar aí, gente. Desculpa. Nada, valeu. Imagina, é bom você trazer essa contribuição. Esse sistema que você citou, Sandra, de treinamento mental que os esportistas usam, chama-se, eu tenho anotado aqui, Halo Neuroscience, né? Halo com H,
Isso mesmo. Allo Neuroscience. Então, assim, é uma ferramenta, imagina, né? Assim, você coloca o fone de ouvido, você vai para a aula, você potencializa endorfinas, neurotransmissores do teu cérebro através de indutores de magnetismo transcraniano, facilitando o teu bem-estar mental para absorver conhecimento com menos desgaste, porque pensar cansa, né? Então, assim, a gente sabe. E voltando também que nós estávamos falando do processo de processamento de linguagem natural, o que vai mapear essas nossas pegadas digitais, principalmente baseadas em textos, eu posso fazer análises do meu conteúdo por análises fonológicas. Então, assim, a máquina ela vai reconhecer sons, sílabas da fala, principalmente para aqueles dispositivos que são construídos, que conversam com o usuário, como é que chama o da Apple, a Siri, né? Então, assim, existe aí um sistema inteligente também fonológico, porque ele reconhece a pronúncia da língua, o sotaque, para reproduzir e entender. Google Home também, né? Isso, também, né? Eu tenho a parte morfológica, eu preciso entender de um contexto de texto, né, dependendo da análise que eu preciso fazer, prefixo, a raiz, o sufixo da palavra, né, que a gente aprendeu lá atrás nas aulas de português, para entender a raiz, né, o contexto que está sendo utilizado, qual é a mensagem do texto, mas a partir da origem, da formação das palavras, uma análise léxica, né, que o pessoal classifica, ela vai trabalhar a interpretação da palavra. Então, assim, análise léxica, por exemplo, em uma mensagem, é você entender amor como um sentimento positivo, morte como um sentimento negativo, dívida como um sentimento também ruim, susto como um evento desagradável. Então, assim, ele vai trabalhando combinações, e quando você trabalha com o teorema de Navy-Bayes para fazer sistemas de classificação, né, a mineração dos dados ali, ele consegue dar um certo grau de certeza simplesmente analisando as palavras das frases, não é nem o sentido da frase, é fazer as palavras que você escolheu, tá? Sintaxe. Legal. Eu tenho análise gramatical, né, para quem utiliza, e o semântico, que é um sistema mais robusto, que ele vai fazer a análise mais complexa, ele analisa a frase como um todo. Eu, por exemplo, na minha pesquisa, eu fiz análise lexical, somente das palavras. Como que foi feito isso, né? Então, assim, vários textos da web, nós trabalhando ali a extração da plataforma do site Reclame Aqui, que é uma plataforma que tem reclamações de usuários, que tem queixas de empresas. Então, os dados ali são públicos, né? O nome da pessoa que reclama, ela é escondido através de um ID, de um número, mas a mensagem dela fica ali. E é a oportunidade que a empresa tem de entrar lá e, de repente, às claras, de uma forma transparente, tentar resolver aquilo. E a população acaba votando, né? Se valeu a pena ou não, se voltaria a fazer negócio com a empresa. Então, foram extraídos dados do site Reclame Aqui, de instituições financeiras, né? Então, bancos. Ao todo foram 47, 48 bancos listados que tinham maiores reclamações, e nós fizemos toda a etapa de preparação de dados, separação, arrumando ele em blocos, né? Todo o processo que foi via web scraping, né? Foi. Levamos semanas. Beleza. Foi colectado nos últimos 2 anos e meio, quase, reclamações de bancos. Deu mais de 500 mil reclamações, mas nem todas as reclamações que nós extraímos
as pessoas, ela faz a abertura do chamado, o banco, no caso, conversava com o cliente e depois esse cliente ele encerrava a chamada dizendo, avaliando, olha, fui atendida, olha, o banco resolveu, não resolveu. Então, assim, tinha a chamada de abertura e a chamada de encerramento. Enquanto isso, tinha as conversas, 1, 2, 3 conversas sequenciais do banco, né? Então, assim, eu fiz esse olhar, né, para as reclamações iniciais e finais relacionadas a banco. Então, de 500 mil caiu para 180, porque nem todo mundo analisava. Então, você pega um banco de dados, aquilo realmente que você quer utilizar, acaba reduzindo. Sim. E o que a gente conseguiu tirar, né, de informação? Eu queria entender as emoções que estavam por trás das opiniões das pessoas. Eu usei a metodologia aqui, a teoria das emoções do Robert Plutchik, né? Ele classifica 8 emoções, tá? Então, você parece que está vendo na tela aí uma flor, e Sim. na parte central são as emoções mais intensas, e na ponta as emoções mais suaves. Então, por exemplo, onde está escrito em verde, trust, né, confiança, a parte interna você tem admiração, né? E você tem aí a variação, os opostos, tá? Então, são pares de opostos de emoções. E o objetivo era, será que as pessoas, quando escrevem as mensagens no Reclame Aqui, fazendo análise léxica, análise das palavras, que emoções essas pessoas estão sentindo? Será que elas sentem raiva quando estão escrevendo a reclamação do banco? Né? Então, nós fizemos a captura das mensagens de abertura, de fechamento. Né? Beleza. E olha só que interessante os nossos dados. Eu tenho aqui o título, né? Você tem aqui escrita à esquerda o título. Então, quando a pessoa vai fazer uma abertura de chamada, ela põe um nome na reclamação, né? Como a gente põe o título no e-mail, tem o título da mensagem que fica pública. Então, nós tínhamos muitas palavras remetendo ao sentimento de confiança, 26%, 16% de sentimentos de raiva, né? Alegria muito baixa, apenas 8%, né? Sentimento de antecipação, né? Que está relacionado com a ansiedade, também 9%. O medo, 11%. E mais? Sentimento de repugnância, tipo assim, rejeição, né? 12%, e tristeza, 14%. Então, assim, o título da mensagem, geralmente o título da mensagem são 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras. Ele já trazia esse resultado. E se eu fizer a análise das palavras escolhidas para escrever a mensagem, né? O cliente ali reclamando. O que foi encontrado? Beleza. Muito parecido, né? Vocês, sentimento de confiança também alto, né? Sentimento de raiva. Agora, se a gente colocar, se o sobreposto, a linha azul, tá? É a linha do corpo da mensagem, e a linha vermelha é o título. Você pode observar que, se eu fizer uma análise na mensagem ou no título, o resultado é um pouco parecido, um pouco. Só que o título tem muito mais sentimento de raiva. Por quê? Será que quando a pessoa ela tem pouco espaço ali para traduzir a reclamação dela, ela usa palavras mais enfáticas, mais persuasivas para chamar a atenção da empresa, da reclamação dela? Então, assim, nós encontramos o maior número de palavras, de emoções de raiva no título. Então, a pessoa tentando chamar a atenção para o problema dela, tá? E também de rejeição. Entendi. Sentimentos negativos altos nos títulos, tá? Depois disso, nós fizemos uma análise, né, para fechar
do atendimento final. Olha, o banco me atendeu, não atendeu, resolveu, não resolveu. Nós continuamos com uma relação de confiança, palavras que remetiam à confiança, né? Mas eu tive um crescimento muito grande do sentimento de tristeza, medo e raiva diminuiu. Por que que aconteceu isso? Né? Por que que a raiva diminuiu e a tristeza aumentou? Será que dá para... Satisfação, né? Se foi resolvido ou não. Exato, né? Então, assim, imaginando que a linha em lilás é a avaliação do usuário, nós tivemos um aumento da tristeza, diminuiu a confiança um pouco, diminuiu o sentimento de raiva que a pessoa estava sentindo há uns dias atrás, quando ela escreveu a reclamação, e ela deu vazão a sentimentos de tristeza, de medo. Ou seja, será que esse usuário está traduzindo ali que ele dificilmente vai ter o dinheiro de volta, aquela cobrança indevida ser ressarcido? Então, assim, uma simples análise de linguagem que nós fizemos na base da Reclame Aqui, e aqui eu estou falando só de análise léxica, eu posso entender como que o cliente bancário está se sentindo com o atendimento dos bancos. Legal demais. Como que o banco ele quer construir um chatbot para atender esses clientes, né, e melhorar essa interface, se essa experiência do usuário que todo mundo fala por aí está em moda, mas assim, nem o básico de atender e dar atenção. E se vocês entrarem lá na base, eu não vou falar aqui mal de nenhum banco, mas entrem lá e vejam que existem algumas instituições financeiras que não fazem, nem se dão o trabalho de responder reclamações dos seus clientes. São instituições. Hoje, o mercado financeiro é dominado por cinco, seis instituições que ocupam mais de 80% do mercado. Verdade. E faturam bilhões por trimestre. E é esse o sentimento que o cliente sente, né, de atendimento, né? Muito medo, muita tristeza, né, mexendo no posto dele. Então, assim, eu quis demonstrar aqui numa pesquisa prática, por exemplo, o que eu posso entender com esses dados? Olha, eu posso usar o processamento de linguagem natural das emoções com os meus clientes, com mensagens que eu troco com ele, em conversas de WhatsApp, entender a emoção dessas pessoas. Poxa, pessoas que estão com muito medo, com muita tristeza, será que ela não está entrando num quadro de depressão? Será que a gente não pode criar uma ferramenta, um dispositivo que possa ser utilizado em outras plataformas que já existem, e simplesmente plugar e, de repente, fazer uma... Inclusive, acompanhar ao longo do tempo também, né? Sim, você fazer um mapeamento, um tratamento à distância, o psicólogo pode acompanhar seu paciente, como é que ele está. Hoje, existem os smartwatch, né? Imagina um dispositivo que, além de medir a tua pressão, a tua pulsação, ele percebe, ele escuta o que você fala, ele pode identificar o teu estado de humor pelas palavras que você utiliza e, com isso, dá sinais de alerta para o seu estado de humor, né? E tanto na área da saúde mental, como sistemas de recomendação de venda. Olha, a pessoa não está legal para ser abordado, para oferecer determinado tipo de produto. Agora, outros pode ser que seja interessante. Uma pessoa mais triste, ela vai comer mais chocolate, né? Então, assim, eu ia acabar com as caixinhas de bombom, mas você está vendo? A partir do momento que a gente consegue unir conhecimento psicológico, comportamento, nós podemos extrair dados dos usuários. É claro, discute-se também a questão da ética e aplicação desses dados em pesquisa, e já está se discutindo isso no mundo inteiro. E é importante que isso ocorra porque quem programa, quem cria o código, ele coloca o viés dele, né? Então, assim, o próprio Google já disse uma vez que, imagine que todos os meus programadores, né, o Google,
fossem homens brancos escrevendo o código, qual é o viés que daria, né, para o sistema deles? Então, assim, a mesma coisa. É necessário uma equipe multidisciplinar, é necessário a gente discutir o assunto. Esse assunto ele vai avançar, são ferramentas que estão sendo construídas, mas assim, a gente precisa estar atento, precisa acompanhar para poder contribuir, né? Ok? Inclusive, pode ser usado em entrevista de emprego também, né? Seria bem interessante, né? Para casar uma equipe de sucesso, por exemplo, né? Um acompanhamento de equipe, colocar ali os melhores, né? Os melhores times, né? Não, já estão começando os testes de entrevistas cegas. Teve um evento agora, esse final de semana, que passou aqui em Brasília, e agora eu não me recordo, teve uma apresentação de uma empresa da área de tecnologia. Eles começaram a fazer o processo seletivo, eles não viam a pessoa, a máquina fazia toda a classificação, conversava com o candidato, sem saber se era homem ou mulher. E no final, que eles tinham contato com o ser humano, né? O empresário, ali, o diretor, com o candidato. E fizeram melhores escolhas, né? Que interessante. Já estão começando os testes nesse sentido. Agora, como eu falei, precisa ver como os códigos estão sendo criados, né? Como que a gente está fazendo essa análise dos dados. A gente precisa ter um olhar multidisciplinar e inclusivo, né? Certamente. Show Ok? de bola. Enfim, era um pouquinho Fechou? do que eu queria trazer aqui para vocês, né? Experiência e troca de ideias. Eu deixo Legal. aí com vocês aí meus dados de contato, né? Se o pessoal quiser depois trocar ideia comigo, eu fico à disposição. Eu acho que eu estou atrás, né? De gente às vezes que queira abraçar essa seara aqui comigo. Vamos construir algo na área da saúde e da área de TI, ciência de dados, juntar conosco aí. Eu acho que mercado tem, oportunidade tem. Você pode trabalhar com algo com propósito, promovendo impacto e levando oportunidade de desenvolvimento. Pelo menos é assim que eu acredito. Com certeza. E é uma forma da gente passar por esse processo de transformação digital já pensando no mercado futuro, numa nova condição aí de profissionais mais híbridos, né? Pô, sensacional, Laila. Obrigado, muito, muito bom o teu trabalho. Inclusive, depois eu queria ver se você podia disponibilizar o artigo nesse que você utilizou. Lá você chegou a botar os códigos ou não? Que Não, você aí, fez? não. De raiva? Eu posso compartilhar algumas informações do trabalho, né? Ele ainda não está publicado. Dentro de algumas semanas ele vai estar disponível. Eu posso até. Ainda não está publicado? Ainda não, né? Primeira mão, legal. Vocês estão tendo informação de primeira mão aqui. Privilegiado. Sim. Né? Tanto da empresa quanto do artigo. Sim, isso aí. E a gente está nessa aqui. Não dá para ficar esperando semanas para Compartilha lançar. aí o slide, por favor. Verdade. Compartilha o slide, por favor. Para a gente abrir aqui para algumas perguntas e aí a gente encerra aqui com chave de ouro. O Fábio mandou uma pergunta aqui, ó, Laila. Você quer fazer, Fábio, a pergunta? Direto? Quer que eu leia? Eu leio. Cadê ele? Pode ler, beleza. Laila, uma pergunta. Nesse caso de uma análise léxica, será que o nível de conhecimento maior de vocabulário influencia na qualidade do texto do Reclame Aqui? Sim, eu optei, tanto é que eu demorei bastante para encontrar uma base
com um vocabulário um pouco melhor. Porque Em você vai no português, né? Twitter, português, uma base em português, com uma linguagem de um português melhor escrito, porque no Twitter é uma linguagem mais coloquial, com abreviaturas, com emoticons, uma série de coisas que daria mais trabalho no meu processo de análise. Como eu queria analisar as emoções e reclamações das pessoas, então, assim, eu preciso alguma coisa mais formal. E assim, garimpando na internet durante o mês, eu falei, putz, reclame aqui, né? Então, assim, é algo público, então não estão dados que estão ali disponíveis. Existe um trabalho para fazer web scraping, tem que fazer com certo cuidado, senão você derruba seu sistema, mas a importância ali de uma boa base em português para poder trabalhar, né? Agora, detalhe, o dicionário que eu usei para classificar ou taguear os rótulos é um dicionário léxico desenvolvido por um canadense, Mohammed. Ele fez através do crowdsourcing, né? Então, assim, ele colocou várias palavras na internet e as pessoas falaram assim, ó, essa palavra aqui, você classifica a emoção que ela te expressa. O que é a palavra festa demonstra em você, né? Te desperta em você? Alegria. A palavra futebol, alegria. Entendi. A palavra doença, medo, Entendi. tristeza. Então, assim, foi Aí você traduziu, né? Detalhe, esse dicionário ele está disponível para 40 idiomas. Está pronto. Caraca. Está pronto, está disponível. Tá? Legal. É porque às vezes é difícil achar em português alguma coisa nesse sentido de NLP, né? Exatamente. Então, assim, ele tem esse dicionário léxico com as 8 emoções, né? Que eu mostrei naquela flor lá, colorida que vocês viram. São 8 emoções com 40 idiomas. Então, assim, você faz a classificação dos rótulos ali, dos termos. Show de bola. Depois, se puder mandar o link para a gente também desse dicionário, para quem estiver interessado, legal. Show de bola. Sim, compartilha aí, pode deixar. Depois eu mando para todo mundo. Show. Aí o Rodinei falou que já enviou até o convite para o LinkedIn. Pode deixar, eu vou aceitar, viu? O Heron falou que a China já possui um atendimento médico virtual de alto impacto, conhecido como WeDoctor. O pessoal está entrando na telemedicina, na consulta à distância, estão se testando dispositivos para fazer análise de pressão, glicemia, tudo à distância, né? Você não precisa ir até o médico, mas isso tem aparelhagem. Relógio que já faz isso, né? Oi? Tem relógio que já vai acompanhando, né? O teu nível de glicose e tal, né? Uns relógios inteligentes. Mas aí eu estou falando de utensílios, eu estou falando de internet das coisas, né? De dispositivos vestíveis, inteligentes, que vai mapear com sensores meu corpo, né? Reações físicas, temperatura, etc. Agora, você vasculhar a mente humana, interpretar, descobrir personalidade dela, vieses, né? Por exemplo, o teste, né, de personalidade que identifica seu traço killer para ver se você é um bom usuário para games, né, alguns games mais violentos, né, que usam maior ação no jogo, é muito mais invasivo no campo subjetivo, no campo psicológico. Então, assim, o desafio que me encanta é assim, poxa, essa seara é como se a gente estivesse lançando um satélite a Marte. Nós vamos explorar, então a mente humana explorando, e a gente precisa juntar todo mundo, médico, psicólogo, fono, estatístico, desenvolvedores, designers, artistas, para vasculhar a mente humana. Ela é muito complexa. Um profissional só não dá conta. Legal demais. E aí, pessoal, tem mais alguém com uma pergunta aí? A
A Sandra Maria falou que queria falar alguma coisa, deixa eu ver aqui. Você havia comentado sobre seleção de profissionais para montar uma equipe. Eu não consegui lembrar o nome da empresa, mas nos Estados Unidos, a área de TI teve uma empresa que construiu um código que separava os currículos que recebiam. Só que é aquilo que a gente estava falando, tem que tomar cuidado com o viés de quem fez. E eles acabaram desativando o código e refazendo, porque acabava selecionando mais homem do que mulher. Então, desenvolveram um código machista. Então, isso é uma coisa que realmente tem que tomar muito cuidado com você ser imparcial na hora de construir um código. Com certeza. Isso é bem difícil. Isso é bem difícil. Sim, é bem difícil porque você tem as suas opiniões, você tem a sua linha de pensamento. Nós somos enviesados por natureza. Sim, somos enviesados por natureza. Então, quem consegue não contaminar, que aí é o caso até do jornalista, não contaminar com fazer isso, um pouquinho só, né? Já vai conduzir as coisas da melhor forma, entendeu? É bastante interessante o negócio. Com certeza. Sim. Agora, só para complementar essa ideia de um código machista, né? Se vocês entrarem na página do jornal Valor Econômico, existe um videozinho lá de entrevista de um founder, né? Da startup, da fintech, Will, né? Ele é judeu. Ele foi para Israel, desenvolveu a ferramenta lá, a equipe lá, depois ele trouxe para o Brasil. Então, assim, é na área de sistemas de pagamento, né? E ele estava falando dessa questão dos códigos homens e mulheres. Ele falou assim, gente, na minha empresa, 100 códigos são... Olha que interessante, né? A gente tem um olhar, às vezes, enviesado. De 100 códigos que são escritos... a taxa de bug, de erro nos códigos escritos por homens é de 8 em 100, né? De mulher, né? Apenas 2. Então, a taxa de aproveitamento de códigos corretos é de 98% por desenvolvedoras e 92% de desenvolvedores o aproveitamento. Então, assim, a cuidade feminina nessa parte que, segundo experiência dele, na empresa dele, traça. Então, assim, olha aqui como é importante a gente construir modelos mentais, né? E trazer todo mundo. Por isso que é importante a equipe ter homem, ter mulher, ter pessoas de outros gêneros, pessoas de religiões. Quanto mais input, melhor, né? Mais combinatividade para a gente. Por isso que tem que ter uma equipe multi, porque senão a gente cria aquela rede social que só aparece postagem dos meus amigos, da minha ideologia, das minhas crenças. Eu sou uma pessoa que acabo seguindo pessoas que têm um pensamento divergente do meu, justamente para eu não cair no viés da personalização, porque o sistema sempre vai fazer isso comigo, sempre vai me deixar feliz e trazer pessoas que eu gosto. Assim, eu vou naquelas pessoas que eu discordo, que eu não penso igual, justamente para me forçar o pensamento dialético. Show de bola. Então, o Fábio falou aqui, obrigado, Laila, pela excelente live, foi bem explicativo. Legal. Show de bola, então agradeço aí mais uma vez a presença da Laila. Foi, primeira mão total, né? Foi a live top demais. Obrigado. Então depois a gente manda lá o teu LinkedIn, manda também os links aí do dicionário, do artigo e tudo mais, né? Quando você tiver terminado e tal. E então, brigadão, show de bola. E continua aí na luta de inovar, né? Eu acho que o teu trabalho é muito legal porque ele atinge pessoas que ou já nasceram, né, sem esse provimento, ou vieram a ficar sem esse provimento ao longo da vida, né? Tem os dois casos, né?
que no caso aí são as pessoas que nasceram com deficiência ou que vieram a ser deficientes, né, ao longo da vida, e poder voltar, as pessoas que já tinham, né, poder voltar com algo que elas sentem falta, né, de ter ali uma aproximação com que elas tinham antes, e as pessoas que nunca tiveram aquela oportunidade de ter, né, então acho que é sensacional. Acho que é uma coisa assim muito boa, né, e você vai ganhar vários prêmios aí, com certeza, se você conseguir seguir aí na luta. Você vai conseguir ganhar vários prêmios, com certeza. Tudo Né, de bom aí para você. O objetivo é a gente elevar a qualidade de vida, porque assim, quem tem deficiência ou algum tipo de dificuldade de aprendizagem, ele é obrigado a fazer um esforço muito maior para aprender a mesma coisa que uma pessoa aprenderia com mais facilidade. Então, assim, deixar a diferença de uma forma mais, né, equilibrada. Né? Então, assim, e ajudar, são crianças, muitas pessoas que desistem de estudar, largam a faculdade pelo caminho, abandonam os estudos, falam assim, não, o meu negócio não nasci para estudar. E a gente sabe o quanto que é importante informação e conhecimento, ainda mais para esse futuro que nos reserva, cheio de desafios. Então, assim, gente, galera, vamos abraçar atingir a igualdade aí. lá da Constituição, né? Porque assim, só quem sente a dor na pele. Eu tenho uma dificuldade de aprendizagem, foi movida pela minha dor, que eu falei assim, não é possível. Assim, eu sei o quanto eu ralei na vida para conseguir chegar onde eu cheguei, terminar os estudos. Falei assim, você mata, você perde o final de semana para chegar no mesmo lugar que todo mundo faz assim, ó. Então, assim, às vezes a gente acha, né, que a igualdade é tratar todo mundo igual, mas a gente esquece que tem por exemplo, quando eu estudei direito, né, eu vi uma coisa, uma definição muito legal de igualdade, né, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, né, justamente para alcançar a balança, né. Se você tratar os desiguais de forma igual, você não vai estar equalizando a balança, né? Então, acho que a ideia é essa. Beleza, então, obrigado. Valeu pela presença de todos aí também. Show de bola, o pessoal veio em peso aí. E mais uma vez agradeço. Valeu, Laila. Falou. Obrigada. Uma boa noite. Para todo mundo. Obrigada, Thiago, pelo convite. Foi show. Obrigada. Nada, que isso. Só toca top aqui na comunidade. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.